Não, eu estou perguntando sobre nada, a sua zero. gestão, do que significa. Olha a desmoralização. Nos últimos dias, temos acompanhado nos jornais a CPI da pandemia. Mas você sabe que é uma CPI? Quando surgiu e para que serve? Eu sou Priscila Alves e eu fui atrás dessas respostas para entender o que de fato uma CPI faz nas tomadas de decisão de um país. Então, chega mais! CPI significa Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela serve para investigar assunto público relevante e é formada por parlamentares, ou seja, senadores e deputados federais ou estaduais, ou até mesmo vereadores. Essa comissão existe em vários países. Aqui no Brasil, as comissões datam da época do Império. Em 1934, a criação das CPIs foi garantida pela Constituição brasileira, mas teve uma vida breve por causa do golpe militar de 1937, ressurgindo em 1945, com a redemocratização. E entre 1945 e 1964, houve vários conflitos e crises políticas. As CPIs foram ferramentas efetivas na fiscalização da má administração do governo. A CPI pode investigar qualquer assunto de interesse público e uma delas é investigar as ações do Poder Executivo. O Poder Executivo é composto por 3 esferas: os governos federais, representado pelo Presidente da República, estadual, nas figuras dos governadores, e municipal, exercida pelos prefeitos. A comissão não tem o poder de levar ninguém à cadeia, mas pode apurar fatos e colher provas que podem ser usadas depois em investigações e pelo Ministério Público. Mas afinal, como funciona uma CPI? A comissão é composta por um relator e uma mesa relatora, formada pelos parlamentares. O papel do relator é reunir tudo o que foi investigado e discutido durante a comissão e fazer um relatório de tudo o que foi apurado, indicando se encontrou algum indício de irregularidade. Esse relatório tem um tempo para ser apurado, que é indicado quando a CPI é formada. Mas se a CPI não pode punir ninguém, por que ela é relevante? Por causa dos impactos políticos. Quando uma CPI passa a existir, o assunto investigado vira notícia, denúncias são analisadas e pessoas são chamadas para depoimento. E, a partir daí, ganha o potencial de levar à cassação de mandatos de parlamentares e até o impeachment, se os materiais e indícios levantados durante as investigações constatarem irregularidades. Porque, nesse caso, todo esse material é entregue ao Ministério Público e aí sim pode levar à prisão ou à punição criminal dos investigados. O que o STF tem a ver com a CPI da pandemia? O STF, Supremo Tribunal Federal, ordenou que o presidente do Senado abrisse uma CPI para investigar a atuação do governo na pandemia. Mas por quê? Para que uma CPI exista, é preciso que um número mínimo de senadores ou deputados assinem o pedido. E, nesse caso, já havia um número mínimo de assinaturas, mas o presidente do Senado não havia permitido que a CPI começasse. Por isso, um outro senador pediu ao STF que ordenasse a abertura da CPI. O resultado desta CPI a gente acompanha aí ao longo dos próximos meses. Perguntas respondidas e até a semana que vem. Tchau!